Minha morte nasceu quando eu nasci. Despertou, balbuciou, cresceu comigo. E dançamos de roda ao luar amigo na pequenina rua em que vivi. A única certeza da vida é a morte. Nós começamos a existir tendo que conciliar o fato de que um dia deixaremos de. Pelo menos da forma que conhecemos. Por isso a ideia da imortalidade é tão atraente. Ela nos impediria de enfrentar esse desconhecido. Só que viver para sempre é também um enorme desconhecido. Existir da forma que existimos para sempre é tão antitético à natureza humana que acaba trazendo mais perguntas do que respostas. Assim, ela traz inúmeras camadas para serem exploradas e a arte está aí para explorá-las. 2 filmes lançados no último ano abordam diretamente a questão da imortalidade sob perspectivas diferentes, e os 2 estão indicados a melhor filme. Ryan Coogler e Pecadores e Guilherme Del Toro e Frankenstein. Pecadores se passa nos anos 30, no sul dos Estados Unidos. Sammy é o filho de um pastor e é um músico extremamente talentoso, com poder até de se conectar com seus ancestrais, o que acontece na cena mais linda do ano. Quando seus primos gêmeos, Fumaça e Fuligem, retornam ao Mississippi para abrir um bar para negros, ele tem sua oportunidade para tocar. Os gêmeos recrutam vários outros amigos e familiares para ajudar com a grande inauguração, como a mulher de fumaça, Annie, os chineses donos da mercearia e o cantor de blues Delta Slim. A inauguração é um enorme sucesso, com uma grande parcela da comunidade presente, inclusive Mary, a antiga namorada de Fuligem, que é uma mulher mestiça que tem apenas um dos bisavós negro, então consegue se passar por branca. Até que 3 brancos chegam, contudo existe uma ameaça adicional, eles são vampiros. Além deles obedecerem às convenções padrão, se transformam por meio de mordidas, não envelhecem, não podem sair ao sol, só podem entrar em uma casa se forem convidados, só podem ser mortos por prata ou por estacas, não podem comer alho. Eles também se tornam uma mente de colmeia quando transformados. O vilão, Mimic, quer transformar Sammy para somar a sua colmeia aos talentos do menino, para que ele possa se conectar com os seus ancestrais. Remick não tem nenhum problema em transformar as pessoas à força, como é mostrado pela transformação de Mary. Mas como precisa ser convidado para entrar nas casas, ele tenta convencê-los dos pontos positivos da sua transformação, que é basicamente virar parte da colmeia eternamente. Ele coloca grande ênfase nesse grupo, nessa família que seria construída, mas ninguém é convencido. Então Remick transforma vários deles à força, assimilando-os forçadamente, como tantas vezes ocorreu. No fim, os únicos vampiros que sobrevivem à batalha são Fuligem e Mary. E, mesmo tendo vivido 60 anos de avanços, a conquista dos direitos civis, o avanço das pessoas negras nos Estados Unidos, Fuligem ainda diz que o melhor dia de sua vida foi aquele da abertura do bar. E mesmo tendo presenciado 60 anos de evolução musical, ainda acha aquele blues que ouvia o melhor de todos. Frankenstein é a visão de Guilherme Del Toro do clássico de Mary Shelley, e uma das melhores modificações realizadas por ele é que a criatura conta o seu próprio conto. É um ser absolutamente solitário, o primeiro e o único de sua espécie, diferente de tudo que qualquer pessoa já viu. Por isso, a conexão humana mais profunda e mais duradoura que ele tem é com o Senhor Cego, que é muito importante para a criatura e ele aprende muito. Contudo, quando seu amigo morre e os familiares acreditam que ele que o matou, ele volta a estar completamente só. E por mais que ele tente, não consegue morrer. Então ele decide buscar seu criador e implorar por uma companheira, desejo que lhe é negado, porque Frankenstein teme que essa população cresça. Ao terminar de contar sua história, o criador e a criatura se reconciliam. A criatura diz que na dimensão da sua vida eterna tudo vai ser apenas um momento. Toda raiva, todo luto, tudo vai perder significado e força com o tempo. E ele recebe a última orientação de sua figura paterna, que enquanto ele estiver vivo, não lhe resta escolha a não ser viver. O final de Pecadores é um olhar bem mais pessimista acerca da imortalidade do que Frankenstein. Mas por que essa diferença? A primeira razão, obviamente, seria que em Pecadores a imortalidade vem com essa assimilação forçada, uma forma sobrenatural de colonização. Contudo, quando todos os outros vampiros morrem e apenas Fuligem e Mary estão ligados à colmeia, ou seja, não estão subservientes a ninguém, a imortalidade dos dois ainda não é apresentada como um triunfo. Pecadores reconhece, além da finitude, outra característica inerente à vida,
Aqui nós existimos em um contexto. Somos a culminação daqueles que vieram antes de nós e uma parte dos que vão vir depois. Somos o momento histórico que vivemos e a arte que encontramos na nossa limitada existência, dos quais a imortalidade te retira. Você passa a existir em um limbo, alheio a toda e qualquer comunidade que você poderia pertencer. A promessa de Mimic de pertencer a uma família é vazia, porque eles sabem que já estão no lugar ao qual eles pertencem. Por isso, em Pecadores, ela é um castigo, porque eles são arrancados da sua comunidade, da sua cultura, do seu contexto e do seu grupo. Fuligem vê todo o desenvolvimento da música negra, o fim da segregação no papel, a luta pelos direitos civis, e ainda assim não há nada que ele goste tanto quanto o blues que ouvia nos anos 30. Blues esse que, em breve, todos aqueles que o tocam vão morrer, e vão passar a existir apenas na sua cabeça. Ele não tem mais sua terra, sua família, seu irmão, ele viveu mais que todo o seu contexto. Além disso, podemos observar nesse filme, e também nos filmes Pantera Negra, que Ryan Coogler enxerga a morte como uma reconexão com os antepassados, uma crença comum das religiões de matriz africanas. Isso me faz pensar no zumbi haitiano, o originador da criatura que conhecemos, que ao invés de sair por aí querendo comer cérebros, ele seria uma pessoa que morreu que foi reanimada para ser escravo para sempre, o impedindo de voltar ao paraíso e se reconectar com o seu povo, o que é bastante próximo do que a Anne fala sobre os vampiros. Acredita-se que esse mito do zumbi tenha surgido para desencorajar os escravizados no Haiti de se matarem, pois muitos julgavam melhor morrer do que continuar sendo escravizados, o que fazia com que a taxa de suicídio no Haiti fosse gigantesca. Só que pior do que ser escravo é ser escravo para sempre. Os mitos para desencorajar o suicídio são comuns em várias religiões. Mas faz sentido que em situações tão terríveis quanto as dos escravizados no Haiti, o mito fosse mais extremo. Então é possível observar que, na cultura negra, de um modo geral, a morte nunca foi considerada a pior coisa que poderia te acontecer. Algo extremamente coerente para uma população que foi sujeita a coisas horrorosas ao longo da história. Sim, Pecadores se alinha a essa crença, adquirindo um olhar de pior do que morrer é perder a sua cultura. Os africanos, por mais que tenham sido arrancados de seu território, levados à força para outros lugares e submetidos a martírios difíceis de serem imaginados, sempre mantiveram e desenvolveram sua cultura. Aqui no Brasil, se a gente começar a pensar na contribuição para a cultura brasileira, a gente não para nunca mais. Feijoada, samba, pagode, funk, acarajé, o nosso português ser mais bonito que o de Portugal. Dessa forma, para um povo que sempre manteve suas tradições apesar de tudo, a pior coisa é ter sua cultura absolutamente vampirizada, sugada e apropriada por Mimic, colocando os corpos e talentos negros, que foram e continuam sendo tão explorados, para serem explorados por toda a eternidade, ou completamente arrancados dela, impedidos de se reconectarem com seus ancestrais. Já em Frankenstein, o monstro surge completamente sem contexto. Ele é um amalgamado de partes, uma tela em branco. Não tem antepassados nem descendentes. Ele surge de pessoas que morreram também, mas não para ser um escravo eterno, como o zumbi haitiano ou os vampiros. Ele é produzido a partir dos restos de pessoas que morreram e da obsessão de um homem que queria e conseguiu desafiar a morte. Só que não por meio da reanimação daqueles corpos, mas sim pela construção de uma nova criatura. Uma criatura que é consciente, mas será que possui alma? Definindo a alma como aquilo que nascemos com e persiste após a nossa morte, será que é algo que pode ser criado em um laboratório? Assim, a vida eterna aqui na Terra talvez não seja uma punição, uma vez que ele não poderia se reencontrar com aqueles que ele se conectou aqui. Por isso não lhe resta a escolha a não ser viver. Ele é formado dos restos de europeus que faleceram em combate, bem diferente dos escravizados haitianos, pelo direito de seus líderes invadirem outros territórios. Acredita-se que a alma desse soldado seguiu adiante, diferente do zumbi ou do vampiro que fica com a alma presa na terra. Então a criatura possui ou uma alma criada em laboratório ou alma nenhuma. Sua solidão provém de ser o único de seu tipo, mas a sua perspectiva é mais otimista, porque pode ser da sua natureza ser imortal, e como é o único de sua espécie, pode criar sua cultura. Diferente das pessoas que nascem em uma e têm como dever protegê-la e desenvolvê-la para deixarmos algo. Nós humanos já nascemos sabendo que a nossa existência está atrelada a um tempo, e existe um valor nisso. Minha morte nasceu quando eu nasci, despertou, balbuciou, cresceu comigo, e dançamos de roda ao luar amigo na pequenina rua em que vivi. Já não tem mais aquele jeito antigo, de rir e que ai de mim também perdi, mas ainda agora estou sentindo aqui, grave e boa, escutar o que lhe digo. Tu que és a minha doce prometida, nem sei quando serão as nossas bodas, se hoje mesmo ou no fim de longa vida. E as horas lá se vão, loucas ou tristes, mas é tão bom, em meio às horas todas, pensar em ti, saber que tu existes.